Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, mais um dia e o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na casa dele, mais uma semana que o Senhor nos traz até a casa dele para podermos aprender mais dele. Amém? Nós temos que agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em 2 Reis 5:9. Glória a Deus. 2 Reis 5:9. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos dá de estarmos na presença dEle para podermos entoar louvores ao nosso Deus. Aleluia. 2 Reis 5:9. Glória a Deus. Amém? Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e assim você ficará limpo. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, poderoso Santo de Israel, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, te exaltar, Deus. Nós queremos, Senhor, agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, Senhor, para ver louvores e adoração a Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu nome, Pai. Recebe o Teu lar para estar na Tua presença, Senhor. Recebe o Teu nosso lar para fazermos
chegou até a casa do profeta, ele achou que ele seria recebido com um tapete vermelho, com honrarias. Só que o Senhor, ele é especialista em quebrar o soberbo e o arrogante. Ele é especialista. E Eliseu era um homem de Deus. E Eliseu mandou o mensageiro: vai e manda ele mergulhar. Eliseu não foi nem lá para ver se o homem era preto, era branco. Não. Vai lá e mergulha. Você quer ser curado? Então vai e mergulha. Glória a Deus, aleluia. A palavra do nosso Deus diz que Naamã ficou irado. Como assim? Eu sou um homem poderoso. Eu achei que ele ia vir falar, pelo menos, tocar em mim, vai lá e você vai ser curado. E a palavra do Senhor diz que não, que ele não foi. Só que quando o Senhor quer trabalhar na minha vida e na sua vida, ele sabe trabalhar. Ele sabe nos livrar. Nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos. Porque é do ser humano a arrogância, a prepotência. É do ser humano a autossuficiência. Só que quando Naamã obedeceu e foi e mergulhou, a palavra do Senhor diz que ele foi limpo. Glória a Deus, aleluia. Há dentro de mim, há dentro de você a arrogância. Há dentro de mim, há dentro de você a prepotência. Há dentro de nós. Só que quem nós vamos alimentar? Quem nós vamos alimentar é aquele que vai falar mais alto. Que nessa noite nós possamos falar: Senhor, eu quero mergulhar assim como Naamã mergulhou. Eu quero mergulhar. Eu quero sair limpo. Eu quero sair limpa. Aleluia.
Meu Deus. Nós vemos o hoje, Ele viu amanhã. Verdade, Jesus. Que nós possamos obedecer ao nosso Deus. Aleluia. Naamã, quando ele obedeceu ali a voz, quando ele ouviu a voz do profeta e ele obedeceu, ele foi limpo, Graças a Deus. ele foi curado. Glória a Deus. E muitas vezes nós precisamos somente de uma coisa: Verdade, Jesus. obedecer. Amém, Senhor. Obedecer a voz do Glória a nosso Deus. Deus. Que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que Ele falou conosco. Amém, Jesus. Senhor, traga à minha memória tudo aquilo que o Senhor falou comigo, O Senhor falou. tudo aquilo que o Senhor me corrigiu. Senhor, traga à minha memória para que eu possa entender e viver aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que o Senhor quer que eu aprenda. Que possamos pedir para o Senhor: Senhor, traga à minha memória Traga a minha memória. tudo aquilo que o Senhor me corrigiu, tudo aquilo que o Senhor me prometeu e todas as promessas que o Senhor me fez. Todas as promessas. Porque no decorrer do caminho a gente se esquece, nós nos esquecemos e precisamos relembrar. E somente um pode fazer a gente lembrar: o nosso Deus. Aleluia. Os irmãos que trouxeram o dízimo e suas ofertas, você tem a liberdade de vir até o altar do nosso Deus. Aleluia. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Oh, glória! deixa o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, e para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, 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 secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, e mesmo na morte lembrou-se, e do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: falou o quê? Paraíso comigo irá. Levanta sua mão no céu pra declarar isso aqui. Se isso não for amor, amor, amor,
Deus para as nossas vidas. Aleluia! É tão grande que Ele deu seu Filho pelas nossas vidas. Ele deu seu Filho para morrer na cruz por nós. E é por isso que nós estamos aqui. E nós podemos agradecer a Deus por esse amor infinito. Às vezes mendigamos tanto amor do homem, mas temos alguém que nos ama com amor incondicional. O amor dele é verdadeiro, é sincero. O amor dele é sobre tudo e todas as coisas. E que possamos viver esse amor de Deus para as nossas vidas. Que possamos viver. E que possamos sair daqui pedindo para que o Senhor toque sobre nós. E que possamos mergulhar como na mão. E que toda lepra da nossa vida, todo tipo de lepra, caia por terra em nome de Jesus. E que possamos mergulhar quantas vezes for necessário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 30, 50, não importa. Mas que possamos mergulhar em nome de Jesus. Vamos orar para os dizimistas e para o pregador desta noite. Senhor nosso Deus, Pai, poderoso Santo, nós queremos, Senhor, nesta noite te agradecer. Agradecer a Ti, ó Deus, pelos dizimistas, ó Deus, pelas ofertas da Tua casa, até o Teu altar, ó Pai. E nós queremos, Senhor, te agradecer. E que as Tuas mãos, ó Pai, sejam chegar para abençoar o Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, aquele que não pode dar. O Senhor não pode dar a necessidade de cada um. Pai, nós não podemos pedir graça. Senhor, abençoa nessa noite por isso de Tua palavra. Abençoa o teu filho, Senhor, irá trazer a sua palavra nessa noite. Meu Deus, continua falando, força, Pai. Meu Deus, nós queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz, o Teu ensinamento, as Tuas instruções, Pai. Continua falando conosco, Pai. Que não seja a boca do Teu filho, mas a sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar com poder e glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo e por todas as coisas que o Senhor fez e ainda irá fazer. Em nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Presbítero Arnaldo. É motivo de muita alegria de poder se encontrar aqui com os irmãos reunidos, para nós adorarmos ao Senhor e agradecer por esta rica oportunidade. Estive ausente um pouco aí da igreja, irmãos, né? Estava viajando. E, irmãos, isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele permite para que a gente veja certas coisas e a gente pega algo de bom para a gente. A gente às vezes não dá valor naquilo que a gente tem, não agradece a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, irmãos. Fui viajar ali, irmãos, o Senhor nos levou em paz, nos trouxe em paz. E, irmãos, eu tirei a lição dessa viagem que eu fiz de uma pessoa, irmãos, uma pessoa já de 73 anos, 74 anos, alguma coisa assim. E a gente, irmão, tem tanta facilidade em louvar o Senhor, em vir na casa de Deus, e às vezes a gente não faz. A gente acha que um fio de cabelo atrapalha a gente. A pessoa sair, irmãos, quase que, eu acho que 90 quilômetros para ir adorar o Senhor. Irmãos, ir adorar o Senhor. Eu lembrei, do Simão Sirineu, irmãos. Ele não viu a distância, ele não viu, ele falou, quero ir lá. Irmãos, a pessoa sai com alegria,
E às vezes a gente fica travado em casa ali, né? Fica ali amarrado. Ah, não vou à igreja hoje não. Né? E a pessoa, irmãos, não vê distância, não vê dificuldade. Né, irmãos? Eu estava comentando com o pastor, às vezes a pessoa, né, tem tanta facilidade, pega um ônibus, enfim, tem um carro, pode ir, enfim, não quer, vai de Uber, ou vai de mototáxi, enfim, de alguma maneira ele tem como ele ir. E às vezes a pessoa não vai. Né? E a pessoa, irmãos, né, o pastor já conhece, tem alguns irmãos que conhecem, às vezes o mais novo não conhece. Mas, irmãos, pegar um pau de arara, quem conhece sabe como é que é. E anda, irmão, distância longa, não é coisinha um pouquinho não, como eu venho ali de São Geraldo aqui não. E vai alegre, vai contente. Por quê, irmãos? Porque é o amor de Deus na vida da pessoa. É Deus trabalhando na vida da pessoa, irmão. Participando do culto Santa Ceia, né? Fizemos 3 visitas lá, né, em igrejas diferentes, aonde o Senhor também tem falado, onde o Senhor tem o povo, irmãos, humilde. Humilde, irmãos. Pensa num povo humilde. Não tem luxo, não tem essas regalias que a gente tem aqui. Mas estão lá louvando o Senhor. Lá também, né? Servindo ao Senhor com alegria. Isso mexeu muito comigo, irmãos. Mexeu muito comigo. Né? Graças a Deus, né, como eu disse, o Senhor nos levou, nos trouxe em paz. Né? Foi 3 dias de viagem, a gente foi de ônibus, poderia ter ido, né, de outra maneira, enfim, de avião, mas a gente, né, preferiu ir de ônibus. Irmãos, e a gente passa por lugares, irmãos, terríveis, terríveis. Estava no meu pastor, irmãos, aquela Bahia, meu Deus do céu, se não for o Senhor ali, não tem, irmãos, não tem salvação naquilo ali, irmãos. Irmãos, estava falando com o pastor, irmãos, passa num lugar que não tem grama, irmãos. Aqui você tem grama para tudo quanto é lado. Lá não tem, irmãos, não tem grama. O animal está comendo, você não sabe quem está comendo ali no chão, você não vê. Hoje você planta no fundo do seu quintal uma horta, né? Você planta ali um pé de fruta, e lá não tem isso, irmão. Eles plantam aquela palma de espinho. Você veja bem como hoje nós estamos numa maravilha aqui, num lugar maravilhoso. O Senhor também pode salvar lá, o Senhor pode, mas ali é um povo bastante incrédulo, irmãos. Estava falando, pastor, uma pocinha de água ali, 2 metros de diâmetro, tem ali uma imagem ali, irmãos. É sangue para todo quanto é lado, né? Por quê? Porque não conhece a Deus. Nós temos essa oportunidade de estar aqui, feliz, num lugar maravilhoso. Né? Eles vivem a vida deles lá dessa maneira, mas eles também são felizes. Né? Tem aqueles que servem a Deus, quem não quer servir a Deus, enfim, como aqui também, né? Tem aqueles que não querem. Né? Glória a Deus. Mas isso, irmãos, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, abrir a sua Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Despertar mesmo, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a A Deus. irmã Bela está falando aqui, né, irmão, de cura, né? E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Né? Quando aquele homem chega, aquele soldado chega ali, e o servo do Senhor pede para que ele vá até o rio, né? Ele fez uma promessa para aquele homem: vai lá que você vai ser curado. E aqui, irmãos, Deus faz também uma promessa ao homem, o servo dele. Aleluia. Gênesis capítulo 18, amém? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos da Mara, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Lá também é bastante quente, meu irmão. Lá é quente, barbaridade. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro deles. E curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que se recuperem as forças e consigam pelo caminho, agora que já chegaram até a este seu servo.
Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha e amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu ao seu servo, que apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada de leite, deu o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Amém, irmãos? Podem sentar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus de promessa. Abraão, irmãos, ele já era adiantado em dias, né? Velho de idade, sua esposa também. Mas, irmãos, quando Deus quer fazer, eu não vou impedir, você não vai impedir, o homem não consegue impedir. Por quê? Porque é Ele, irmãos. Ele é o dono de tudo. Tudo é para Ele, tudo é dele, né, irmãos? E, irmãos, a palavra do Senhor disse que Abraão estava aqui, irmãos, assentado diante da sua tenda. E, irmãos, de repente, em certo momento, aparecem 3 homens, né, diante, e ele já de imediato vai. Irmãos, talvez se aparece, né, na nossa porta uma pessoa que você não conhece, e ele conhecia. Mas, irmãos, eu e você, nós também temos que conhecer quem é de Deus e quem não é de Deus. E ele, quando ele viu, ele já conheceu, irmãos. E ele correu, se encostou aos pés daqueles 3 homens. Irmãos, ele conversando, e ele já mesmo, irmão, logo de imediato ele já pediu para que eles, né, como se chegou ali, que eles não fossem adiante sem abençoar ele. Olha, irmãos, o Senhor quer abençoar todos nós. Quer abençoar todos. Basta eu e você querer. Ele está pronto a fazer, a qualquer momento ele faz. O que Deus prometeu para você? Eu não sei o que ele prometeu para você. É por isso, irmãos, que eu disse que eu trouxe de lá, irmão, algumas experiências. É bom você passar por certas experiências, né? Que a palavra do Senhor diz que você pode ver de tudo. Você acata o que convém e o que não convém, você descarta. Deixa de lado. Retém o que é bom. Irmãos, e esses homens, então, falou: faça como você quer fazer. E ele mais apressadamente pediu para que a sua esposa pegasse a melhor farinha. A palavra do Senhor diz que nós temos que dar o melhor para Deus. O que é que eu tenho de melhor para Deus? Eu tenho que saber o que eu tenho de melhor para dar para Deus. Você tem que saber. Eu não tenho que saber o que você tem para dar para Deus de melhor, né? Mas você tem que saber que você tem que dar o melhor seu para Deus. E Deus recebe o seu melhor. Foi dito aqui, irmãos, dias atrás aqui, que Deus não recebe de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai agradar a Deus, nem eu. Primeiramente, se humilhar diante de Deus. Foi, irmãos, o que esse servo do Senhor fez. A hora que os anjos chegou ali, irmãos, já se correu, já se postou nos pés deles. E muitas das vezes, irmãos, às vezes a pessoa vem dar uma palavra para a gente, né, ou dar um ensinamento para a gente, e a gente não quer receber. Não, eu não preciso disso, outro precisa. Todos nós precisamos. Todos os dias nós precisamos. Independente de quem seja, irmão. Se for de Deus, irmãos, independente de quem seja, se for uma criança, um jovem, um adulto, um senhor de idade, mais velho, nós temos que receber, né, irmãos? Por quê? Porque se nós somos servos de Deus, irmãos, nós temos que compreender o que Deus quer falar conosco. E, irmãos, Abraão imediatamente se prostou e foi, irmãos, pedir para sua esposa fazer uns pães. E ela fez,
E estavam ali, irmãos, conversando. Ele ficou ali pertinho dele. Como é bom a gente ficar perto daquilo que é de Deus. Irmão, é muito bom você ficar perto daquilo que serve ao Senhor. Você não precisa ficar se mostrando, tentando fazer alguma coisa, não. Por quê? O que sai da boca do homem de Deus, da mulher de Deus, é coisa, irmãos, que vai edificar a sua vida, vai edificar a minha vida, coisa, irmãos, que vai nos chegar mais perto de Deus. E Abraão ficou ali, irmãos, conversando com eles. Depois ele pediu para que o seu servo pegasse um novilho, preparasse. Olha, irmãos, e não foi qualquer novilho, não, foi um novilho bom, bonito, né, irmãos? E eles fizeram isso, irmãos. E nessa conversa, o anjo disse para Abraão que ele vai ter um filho. E sua mulher está disputando lá, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente está conversando. Eu tenho um cunhado que ele é assim, irmãos. Ele está conversando com a minha irmã, frente a frente. Ela fala com ele e ele não responde a ela. Ele não responde para ela. Mas, irmão, se chegar uma pessoa, estiver conversando com ela ali, ele estiver lá no quarto, de lá, ele entra na conversa. E a Sara estava ali, irmão, escutando, ouvindo aquilo ali, falando, e ela não acreditou. Ela não acreditou, né? Porque já era avançada em idade. Mas, irmãos, o Senhor, Ele faz as coisas velhas se tornarem novas. Aleluia! O Senhor, irmãos, Ele é transformador. Ele transforma o coração, Ele transforma a vida do pecador, daquele que gosta de beber, daquele que usa droga. Ele transforma e faz nova vida daquela pessoa para servir a Ele. Aleluia! E é isso, irmãos. E ela não acreditou. Então, irmãos, mas o Senhor tinha prometido: vou te dar um filho para você. Na primavera, nós vamos voltar e você vai estar com o seu filho no colo. O que Deus tem preparado para você, tem prometido para você? Irmãos, às vezes você fala assim, eu estava vendo esses dias, irmãos, e até estava tirando a comparação a respeito disso. Hoje, irmãos, se eu for financiar uma casa, eu não consigo financiamento. Consigo, irmãos, financiamento, mas um financiamento curto. Curto. Por quê? Porque na visão humana do ser humano, você com 50, eu com 50, eu com 60, eu estou baixando aí. Eu com 60, você com 50, você com 45 anos, irmãos, você já tem dificuldade para fazer as coisas. Para o homem, né? Ele acha que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu, por curiosidade, eu fui ver, o rapaz falou assim: pela sua idade você vai ter um financiamento, mas um financiamento curto. Por quê? 60, você coloca mais 35, 70, né? Já está. Eles acham que não convém, não dá, não tem. Você pode até fazer, mas você vai fazer com uma parcela maior. Então hoje, para se adquirir uma casa, você tem que começar dos 15 anos. 15 mais 35, aí você vê quantos anos você está. É assim a visão do homem. Deus não vê assim, irmão. Deus não vê assim. A força que o homem vê em você é uma, mas aquilo que você tem na sua vida, no seu coração, que é de Deus, é outra totalmente diferente. Deus, Ele faz o impossível. O impossível. Foi o que Ele fez na vida de Abraão e de Sara, sua esposa, né? Ela achou que não poderia, ela não ia conseguir. Mas, irmãos, o Senhor, Ele é tremendo. Ele falou: olha, em determinado tempo você vai estar com seus filhos no braço. E, irmãos, o Senhor, Ele não é o homem para que minta. Eu não sei o que Deus preparou para você, prometeu para você, o que Deus usou a vida de alguém para falar com você, algum servo do Senhor para falar com você. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E se Ele falou, irmãos, não é para você parar, não é para mim parar aqui. Por quê, irmãos? Porque quando Ana foi orar ao Senhor, ela não orou uma única vez. Ela sempre pedia a Deus, ela sempre buscava a Deus. Ela tinha um objetivo, irmãos, de lançar o seu filho nos braços. E Deus concedeu. Deus concedeu a bênção. Então, não sei o que o Senhor prometeu para você. Se é emprego, se é alguma coisa. Mas, irmãos, se Deus falou,
ele vai cumprir. Se não cumprir 25, 26, ele cumpre. Ele vai cumprir daqui 10 anos, 5 anos, daqui 2 anos, ou daqui 1 mês. Ele cumpre. E ele disse para o seu servo: ó, você vai ter um filho. E ele teve, irmãos. Passado determinado tempo, ele teve. Se os irmãos for ver, irmãos, não precisa nem abrir a Bíblia não, irmão, mas eu deixei aqui. Isso no 18 ele fez a promessa. No 21 ele cumpriu a promessa. O Senhor foi bondoso com Sara e ele dissera, ele fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, e na época fixada por Deus em suas promessas. Deus fixou uma promessa, um tempo, um determinado tempo. Ele não jogou o vento, você vai ter um filho. Determinado tempo você vai ter um filho. Determinado tempo, Deus vai dar bênção para você. Qual é a sua bênção? O que é que você quer? Irmão? E Deus prometeu, irmãos, Ele cumpre. E você, pode ter certeza, você tem promessa de Deus na sua vida. Você tem promessa. Talvez você fale, será que eu tenho? Tem. E Ele tem promessa na minha vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu para mim e para você? Primeiramente, Ele prometeu salvação. É salvação, irmãos. Ele prometeu. Essa promessa, Ele não vai falhar. Ela não vai cair por terra. E salvação, irmãos, é algo tremendo. Não vem do homem, vem de Deus. Então, irmãos, Ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja. Irmãos, cabe a mim, cabe a você querer. Se nós vamos querer ou não. A promessa dele foi feita. A promessa dele foi feita. Então, irmãos, cabe a mim você querer a salvação. Né, irmãos? Olha só, irmãos. Abraão deu um nome ao filho que Sara lhe dera quando seu filho Isaac. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. E estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Olha, irmãos, 100 anos de idade. Hoje, irmãos, se falar em 100 anos de idade, a pessoa, ele vai rir de você, ele vai rir de mim. Rapaz, 100 anos de idade. Mas, irmãos, se Deus falou que você vai ter o que Ele prometeu, pode ser com 100, pode ser com 110, pode ser mais novo, pode ser mais velho que isso. Ele vai conceder. Ele vai conceder, porque Ele é Deus, irmãos. Ele prometeu e Ele cumpre. Mas, irmãos, toda promessa, toda bênção também tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Não é você chegar aqui, eu chegar aqui, dobrar meu joelho aqui e falar, não, Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, enfim, eu quero um emprego. E Deus já de pronto. Por quê? Porque Ele não é funcionário nosso, Ele não é empregado nosso. Ele é Deus, todo poderoso. Então, irmãos, às vezes, como eu disse, às vezes é com 30, às vezes é com 40, às vezes é com 50, às vezes é menos tempo. Ele vai te entregar para você, como entregou para mim. Ele vai entregar para você. Eu sei que tem irmãos aqui que já receberam muitas bênçãos do Senhor, irmãos. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: a promessa de Deus. Ele falou assim: ó, eu vou preparar o lugar e vou voltar a buscar o povo. Isso é uma promessa que Ele fez. E desde quando Ele fez essa promessa, irmãos, quantas gerações Ele já passou? Quantas pessoas não estavam aqui e foram embora e não estão mais aqui? Por isso, irmãos, que nós temos que estarmos atentos à palavra do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E se nós, irmãos, amanhã depois Ele achar por melhor nos tirar dessa terra aqui, nós temos que saber que nós estamos guardados pelas mãos do Senhor. Guardado, Ele vai guardar até aquele grande dia, e Ele vai, irmãos, fazer com que o seu povo se reúna, né, para levar, para estar com Ele, onde Ele estiver, que nós possamos estar com Ele. A promessa de Deus, ela não vai cair por terra. Eu prometo, irmãos, e não cumpro.
Nós prometemos e não cumprimos. Às vezes ele fala que vai fazer tal coisa e não faz. Ele fala que vai em tal lugar e não vai. Às vezes a gente promete até alguma coisa para a pessoa e não cumpre. Mas o Senhor, Ele não esquece, irmão. Deus não esquece. Tanto é, irmãos, que a palavra do Senhor foi dita aqui nesses dias, né? Existe um livro, está tudo ali anotadinho, né? Então, irmãos, tudo que nós fazemos de bem ou de mal vai estar ali. E no momento oportuno, Ele vai abrir esse livro, Ele vai conceder àquele que merece, e aquele que não merece também Ele vai conceder alguma coisa, né? Que nós já sabemos. Mas, irmãos, como eu disse, toda promessa, toda bênção tem um preço a ser pago, né? Nós sabemos, né, a luta dos irmãos aqui, enfim, né? Cumpriu a promessa? Cumpriu. Mas, né, foi fácil? Não foi. Não está sendo fácil? Não está. Mas, irmãos, a graça do Senhor, é a graça do Senhor que conduz o povo, que está, irmãos, fazendo que essa obra continue. Glória a Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que se a porta que o Senhor abre, ela não fecha. Deus abriu, irmãos, ela não fecha. Se for eu abrir, eu fecho e derrubo, faço. Mas a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E se ele fechar também, ninguém vai abrir. Mas quando Deus, irmãos, está à frente daquilo que nós estamos fazendo, estamos querendo, irmãos, estamos na direção de Deus, acontece. Acontece. Por quê? Porque nós estamos esperando de quem? No homem? Não, estamos esperando de Deus, né? A dificuldade, a luta, enfim, né? Então, irmãos, por isso que a promessa, a bênção, Ele promete, Ele cumpre. Mas para você chegar até a bênção, para você receber, você vai passar por um deserto, você vai passar por uma luta. Você não vai chegar e receber assim, porque, irmãos, a gente tem visto, é totalmente diferente do que nós estamos falando. Mas às vezes você vê a pessoa constrói, faz tanta coisa, e tem tantas coisas, o pai, e aí quando os filhos, enfim, herda aquilo do pai, rapidamente aquilo ali cabe em nada. Por quê? Porque não tem o conhecimento do pai, não tem a visão que o pai teve, né? Então, irmãos, por que vai tão fácil assim? Porque a pessoa é desleixada. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é a mesma coisa. Se nós formos desleixados com a palavra de Deus, desleixados com as coisas de Deus, né, irmãos, a gente vai caminhando. Mas, irmãos, não vai dar em nada, não vai conseguir nada. A gente quer porque quer. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz: esperai com paciência. Glória a Deus. E às vezes a paciência nossa é muito pequena, irmãos. Os irmãos vê que no 21, irmãos, nasce Isaac. E aí, que maravilha, alegria, né? Festa. Então, e Sara diz: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, lhe dei um filho em sua velhice. Está vendo, irmãos? Deus, Ele concede, né? Ele dá alegria para você, Ele dá alegria para mim, né? Mas, irmãos, também, como eu disse, você tem um preço a ser pago. Você tem um preço a pagar, né? Porque Deus, Ele concede, às vezes Ele concede uma bênção para você, e é para você, com essa bênção, você abençoar outras pessoas. Verdade. E às vezes nós fechamos a mãozinha, né? E não vamos abençoar não, né, irmãos? Aí a pessoa, né, como eu disse, como nós acabamos de dizer a palavra do Senhor, chega lá 3 varão lá no seu portão lá, pelo amor de Deus, esse camarada vai querer roubar eu aqui, né? Fecha tudo, né? Vão se esconder. E às vezes, irmãos, é o Senhor te provando ele. Irmão, às vezes é o Senhor enviando um anjo. E se você não faz para um anjo do Senhor, você vai fazer para o ser humano? De maneira alguma. De maneira alguma. Como eu disse, irmãos, mas ele não, ele reconheceu, já se prostou, botou seu rosto no chão.
e já pediu para que eles não fossem embora. Falou, não passa não, fique aqui. E eles ficaram, mas por quê? Porque o Senhor tinha um propósito na vida dele. E como eu disse, irmãos, o preço se paga. Se os irmãos for ver, né, no 21 nasce Isaac, no 22 o Senhor pede o filho para Abraão, pede ele em sacrifício. Olha, irmãos, seu único filho, o Senhor vai pedir um filho para ele. E aí, irmãos, e o coração desse homem, o coração dessa mãe? Eu creio que acho que ela nem ficou sabendo. Mas, irmãos, quando a gente tem aquela confiança em Deus, né, que às vezes falta na vida da gente, na minha vida, aquela confiança que Deus vai fazer, Deus vai operar, a gente fica querendo dar um passo atrás. Mas esse servo do Senhor não. Quando o Senhor pediu o filho dele, ele de pronto, irmãos, de pronto, não. O Senhor deu, é dele, vamos sacrificar. E sai para fazer o sacrifício. Como eu disse aqui, irmão, você vê a pessoa dá 70, 90 anos para adorar o Senhor. Ele andou 3 dias para poder encontrar um local que o Senhor pediu para que ele sacrificasse o filho, seu único filho. E ele, irmão, de pronto foi fazer isso. E às vezes, irmãos, vou dar um exemplo aqui banal, uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes o Senhor concede um carro para você ou para mim, e às vezes a pessoa está no ponto de ônibus e ou a pessoa pede uma carona para você e passa direto e vai embora. Irmãos, e aí? Mas o Senhor que deu, mas às vezes Ele deu para você também beneficiar outra pessoa. Às vezes é para você ajudar uma pessoa que está em dificuldade, né? E às vezes a gente não faz. Será que Deus se alegra disso? Vai alegrar comigo fazer isso? Né? Passar no ponto de ônibus, está lá a pessoa às vezes atrasada para vir com tudo, eu passo e venho embora. Eu estou dizendo que fosse fácil, mas às vezes pode acontecer, né? E Deus vai se alegrar disso? De maneira alguma, irmãos. O Senhor não alegra. Porque se a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo, às vezes eu estou de carro, né? Passo lá, tem lá um irmão lá no ponto de ônibus lá que faz parte do corpo, às vezes ele é uma perna do corpo, ou menos que isso, ele é uma unha, um fio de cabelo, e eu passo, vou embora, e deixo o irmão lá, o irmão fica entristecido, porque vê, né? Então, irmãos, a gente tem que se atentar para essas coisas de Deus. Quando o Senhor nos concede uma bênção, né? Para que serve essa bênção? É só para mim? Né? Às vezes não, às vezes é para mim alcançar outras pessoas, né? Às vezes é para a gente fazer algo para as pessoas, e o Senhor se alegra disso. Como eu disse, quando você está lá no ponto de ônibus, a pessoa passa e enfim, você fica ali olhando para cima, né? Às vezes o ônibus não vem, dependendo do dia, não tem ônibus. E às vezes, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós nos acheguemos mais um pouco. Quando eu digo se achegar, irmão, não é para você morar na casa da pessoa e ir todos os dias nessa casa, não. Né, irmãos? Tem isso também. Às vezes a pessoa quer ficar todo dia batendo lá e conversando, às vezes não faz nada e atrapalha a gente para fazer. Mas, irmãos, é para a gente fazer a obra do Senhor. Né? Então, irmãos, o Senhor pede o filho de Abraão e ele viaja 3 dias. Agora, 3 dias fica aqui em Maceió, irmão. Veja bem quanto é Abraão. Veja bem. Às vezes você, não vou não, estou muito longe, não vou não. Eu já vi pessoas dizendo, não vou na igreja, não, estou sem gasolina hoje. Ele está sem gasolina, não, o carro. Acho que é uma coisa. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção nisso. Abraão chega naquele determinado lugar que o Senhor mostrou para ele e ele põe ali o rapaz, né? E seus servos estavam com ele. Veja bem, irmãos, a confiança do homem de Deus, que eu estava dizendo aqui. Vocês fiquem aqui, vocês e o Juliano, e eu vou subir lá com o moço. Eu vou lá, depois que nós adorar o Senhor, nós vamos voltar. Ele poderia falar, eu vou lá adorar o Senhor, depois eu volto. Ele falou, nós vamos voltar. Dizendo, irmãos, confiança em Deus. Por que, irmão? Porque foi o Senhor que prometeu para ele.
o Senhor que deu para ele. Aleluia. Então ele tinha confiança, eu vou lá adorar, mas eu vou voltar. Eu e o rapaz, nós vamos voltar. Aleluia. E ele foi, irmão. Fez tudo conforme o Senhor pediu. Só que no momento exato dele, irmãos, sacrificar o rapaz, o Senhor bradou para ele: não te faça mal, rapaz, que eu sei que você conhece o seu Deus, você confia em mim. Então, irmãos, confiança em Deus. Eu às vezes, irmãos, eu estou parado em casa e fico pensando, né, tanta dificuldade, tanta coisa e tal, mas, irmãos, o Senhor está pedindo confiança. Você está pedindo confiança. Como eu disse, irmãos, eu estava lá, enfim, a mulher saiu e foi lá, irmãos, adorar o Senhor. 80 quilômetros, pastor. Pegar um ônibus, depois pegar um outro carro lá para poder ir. Eu falei: não mais, eu aqui, sossegado. Eu falei: meu Deus do céu, tem que dar um pulo nessa cadeira e também dar um jeito de se chegar a Deus. Se chegar a Deus. Né? Então, irmãos, que nós possamos cada dia mais se chegar a Deus, confiar em Deus. A promessa você já tem. Eu tenho a promessa. Cabe a mim fazer o uso dela. Meu Deus. Não cabe a nós fazer o uso da promessa de Deus. Ah, mas o Senhor está demorando. Não está demorando nada não, irmão. Está demorando não. O Senhor disse para Abraão que na primavera a sua esposa segurou o seu filho. Olha, irmãos, conta aí. Nessa época que nós estamos em inverno, nós estamos outono. Vamos supor, no verão o Senhor fala: ó, Vitor, sua bênção vai chegar no verão. Ah, o Luiz fala: não, está frio, vou na igreja, irmão. Às vezes a gente faz isso, irmão, mas para trabalhar não tem como. Despertou o relógio, você pula, veste uma roupa lá, se estiver chovendo você vai. Ah, mas na igreja não, está tudo grado, vai chover. E a gente não faz, irmão. Irmãos, que eu e você, nós precisamos colocar no coração confiança, crer na promessa de Deus e saber que Ele é um Deus que cumpre, irmãos. Ele cumpre na sua vida, Ele cumpre na minha vida, Ele cumpre na vida daqueles que esperam no Senhor. Se eu for esperar no homem, não tem condição. Se eu for esperar na mulher, também não tem condições, né? Mas, irmãos, se nós esperarmos em Deus, você vai ser confortavelmente abençoado. O seu coração vai se alegrar. Você vai ver, irmãos, a diferença que é aquele que tem Deus e o que não tem Deus. O que não tem Deus, irmãos, ele levanta de manhã, ele já levanta chutando tudo. Mas aquele que tem Deus e confia no Senhor, ele levanta agradecendo. Você levanta e dá graça a Deus pelo dia, né? E pelo fôlego de vida. Eu sempre agradeço a Deus, irmãos, pelo fôlego de vida que Ele está dando, a saúde que Ele está dando. Às vezes você tem uma gripe, que tem uma coisinha ali, mas, irmãos, tem pessoas que estão sofrendo terrivelmente. E às vezes não conhecem a Deus. Porque aquele que conhece a Deus, irmãos, ele sofre, mas o Senhor conforta. O Senhor dá o seu bálsamo. Né? Ele dá o seu bálsamo na sua alma, no seu coração, e você se sente agraciado, você se sente leve. Às vezes a pessoa olha para você: mas está rindo porque as coisas estão difíceis. Está difícil para eles, porque não tem Deus. Mas a gente, nós conhecemos, temos Deus no coração, nós somos uma pessoa alegre, feliz, contente. Por quê? Porque a alegria vem do Senhor, não é a alegria do homem, não é a alegria do ser humano, é a alegria que vem do alto. E essa alegria, irmãos, são poucos que têm. São poucos que têm. Né, irmãos? Então, a gente, irmãos, nós temos que confiar mais no Senhor, crer mais na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é Ele falando conosco. Né? Vai falar, mas Ele está falando, não, é a palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor, ela nos exorta, ela nos conforta, ela nos fortalece. Né? Se Abraão e sua esposa tivessem, irmãos, enfim, ela não acreditou, né? Mas Abraão creu. Ele creu, irmãos, né? Porque a palavra do Senhor fala que ela que foi que teve a dúvida no seu coração. Mas ele ficou ali, firmemente esperando. E às vezes
Isso aí atrapalha a gente. Às vezes um minutinho que você fala, será? Quando falou será, o Senhor fala, vou tardar mais um pouquinho, ele vai ter que orar mais um pouquinho, vai ter que buscar mais um pouco. E às vezes a gente quer parar, a gente quer desistir. E não é assim, irmãos. Não é dessa maneira. Abraão creu, confiou, né? O Senhor prometeu, cumpriu na vida dele, cumpriu na vida do seu filho, né, irmãos? E isso é muito maravilhoso. Se ele cumpriu na vida lá do seu servo no passado, ele vai cumprir na sua vida hoje, vai cumprir na minha vida hoje. Vai cumprir, não, ele tem que cumprir cada dia. Ele tem que cumprir cada dia. Às vezes a gente quer, irmãos, né, fazer acontecer. Não, vamos esperar no Senhor. Vamos esperar no Senhor. Como eu disse, o homem acha que para as coisas terrenas aqui, certa idade não serve mais. Não serve mais. Mas, irmãos, o Senhor é aquele que, por você, ele estica um pouco mais o dia. Ele fez isso para o teu servo. Está lá na igreja, né? Ele para o sol para você, ele para a lua. E se for, irmãos, para benefício seu e beneficiar os teus filhos ou aquela pessoa que necessita, ele vai fazer na tua vida. Pode ter certeza que ele vai fazer na sua vida, meu irmão. Então, irmãos, você pode ficar com essa palavra, eu posso ficar com essa palavra no meu coração, crendo, irmãos, que o Senhor, Ele é um Deus que cumpre. Ele cumpre. Ele nunca falhou. Ele nunca deixou de fazer o que Ele quis fazer, pretendia fazer. Né, irmãos? Se Ele fez tudo esse globo terrestre aqui em 7 dias, irmão, o que mais, né? Acabamos de ver aqui, louvar o Senhor, secar o mar. Ele seca. Ele seca. Ele coloca tudo isso aí na palma da mão dele, na sua espaço ainda. Mas é que o homem, coraçãozão duro, né, gosta sempre de olhar a parte terrena. Mas que eu e você nós possamos olhar a parte espiritual, a parte celestial, aquilo que vem do alto, que não vem do alto, vem de Deus. Que nós possamos colocar isso no coração, irmãos. Você e eu, nós vamos alcançar aquilo que você tem no coração. Às vezes a gente quer algo, né, e é dificultoso para a gente, é dificultoso para todo mundo. Mas para Deus não é, irmãos. Ele pode conceder na sua vida, pode conceder na minha. Senão Ele pode fazer com que outra pessoa venha fazer na tua vida, realizar na tua vida. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele faz todas as coisas, né? Então, irmãos, que eu e você nós possamos ficar com essa palavra, refletir sobre o que Deus fez na vida de Abraão, da sua esposa, né? E se Ele, irmãos, pedir algo para você ou pedir para mim, que eu prontamente não duvide no coração, não coloque dúvida no coração, né? Que eu possa, irmãos, estar fazendo. E o Senhor não vai pedir nada além daquilo que você não possa conceder para Ele, nem para mim. Ele não vai pedir algo impossível para você fazer, irmão. Não vai, né? Tanto é, irmãos, que a palavra do Senhor diz, né? Se nós tivermos fé, eu fui ali naquele estado ali, pastor. Meu Deus do céu, nunca vi tanta montanha, pastor, tanto morro ali. Meu Deus do céu. Eu falei, olha, eu olhei, deparei com aquilo ali. Eu falei, a palavra do Senhor diz, olha, se a gente tiver fé como não mostrar, a gente, monte, vai para lá. Ele vai, monte vem para cá. Irmãos, monte mesmo. Enfim, pessoas que viajam conhecem. Eu, praticamente, foi a primeira vez que eu saí daqui, né? Irmãos, veja bem, o monte daquele, pastor, é muita coisa, 15 metros, 20 metros de altura lá. Eu falei, meu Deus do céu, olha, meu Deus, é tão bom, né? Criação de Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, monte, passa para lá. E o monte fazer isso, irmão? Olha, é terrível. Deus é terrível. Deus é tremendo de uma tal maneira que se a gente parar para pensar, irmãos, você fica de joelho dia e à noite, semana, mês inteiro. E o Senhor, Ele é tremendo para fazer na nossa vida. Então, irmãos, você e eu, nós possamos guardar essa palavra no coração. O Senhor prometeu para Abraão, Ele cumpriu, Ele vai cumprir na sua vida. Se Ele prometeu para você, enfim, algo material Ele vai fazer. Mas, irmãos, eu e você nós possamos pedir experiência com Deus, né? Coisas espirituais
espirituais, enfim, fazer algo para Deus, para a sua obra, né? Porque se você fizer para a obra de Deus, às vezes o homem não vê, a mulher não vê, não é o caso nosso, irmãos, mas o Senhor está vendo, isso é o principal. E se você fizer para uma pessoa que não conhece a Deus, amém, amém, mais ainda, porque Deus está vendo o que você está fazendo, e Ele, talvez através disso, Ele possa falar: opa, peraí, vamos, né, conhecer mais esse povo, aí, vamos chegar mais perto desse povo. Esse povo é um povo diferente, é um povo que faz diferença. Mas se você chegar, irmãos, a pessoa chegar até você e você tratar de qualquer maneira, a pessoa, meu Deus do céu, está na igreja, fica assim, então nem vou, né? Mas que o Senhor possa colocar no seu coração, né, o desejo de fazer a obra do Senhor, o desejo de trabalhar na obra do Senhor. Nós sabemos aí que o trabalho dos irmãos, enfim, Deus tem abençoado grandemente, tem nos abençoado também, irmãos, porque se nós somos um corpo, todo o corpo é abençoado, né? Deus não vai abençoar o braço da esquerda e deixar o da direita, ou vai abençoar você ouvir melhor e não enxergar melhor, não, Ele vai fazer por completo. Nós somos um corpo, o Senhor é a cabeça. Então, irmãos, nós possamos guardar essa palavra no coração. Amém, irmãos? Peço que os irmãos coloquem de pé. Crendo, irmãos. Crendo que o Senhor, Ele tem promessas para você. Tem promessas para mim, tem promessas para a sua igreja, né, irmãos? E para todo aquele que se chegar a Ele. Primeiramente, irmãos, Ele prometeu salvação. Salvação. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Verdade. Mas a dificuldade aí, irmãos, é só um motivo para você se aproximar de Deus. Porque se cada dificuldade nós se afastarmos de Deus, irmão, nós vamos ficando pelo caminho. Nós vamos ficando pelo caminho. E o Senhor, Ele está pronto a nos ajudar, está pronto a nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome. Maravilhoso. Sei que você é só. Aleluia. Sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aquele que faz a promessa
e é fiel para realizar a promessa dele sobre as nossas vidas, né? E através da vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, hoje nós estamos aqui um povo evoluído na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele sempre tem os seus propósitos, e o propósito dele, do Senhor, é sempre multiplicação, né? E a multiplicação de povos hoje é tantas nações, é tantas línguas, né? Porque Deus fez a promessa lá atrás, honrou, e até hoje nós vivemos essa promessa aí, de em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A minha família é abençoada, a tua família é abençoada, porque Deus é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. E quando nós esperamos a promessa do Senhor, ela é fiel para se cumprir nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui em oração. A oração dirigida pelo nosso irmão Pedro. Amanhã às 8 horas da noite nós vamos estar aqui orando, irmãos. Temos que vir para estar o quê? Em oração. Porque se eu estiver em oração, eu vou crer na promessa. Agora, se eu não estiver orando, vai falar a promessa, passou desapercebido. A hora que eu vou ver, mas não aconteceu na minha vida. Mas para acontecer eu tenho que estar de joelho. Se eu estou de joelho, o céu está aberto e Deus vai realizar na minha vida. Então amanhã às 8 horas da noite nós vamos estar aqui em oração em nome de Jesus. E nós temos que ter na nossa alma o desejo de adoração. Você sabe que não está num pau de arara e sair a rodar 80, 100 km para adorar a Deus? Fala, irmão crente, sabe, irmão crente é da Bahia. Então, você vê a dificuldade, mas é na dificuldade é que você alcança a glória, é que você busca, que você sente o poder de Deus, a glória do Senhor. Porque muitas vezes na facilidade, no conforto, eu estou aqui, estou tranquilo, né? Nada acontece. Mas na dificuldade, você vê tantos milagres, você vê o impossível se realizar na tua vida. E antigamente, irmãos, quando eu me converti com a minha esposa, em 94, nós íamos em culto que durava 5 horas. E nós saíamos de a pé. Daqui para andar 8 quilômetros. 8 quilômetros é pouco ainda. E chegava lá, era 5 horas de culto. E era tão bom. Hoje é 1 hora só, você está olhando para o relógio. Não, nós temos que ter o desejo, Senhor. Posso falar que o teu servo, a tua palavra, ele fazer a mudança na minha vida. Eu tenho que sair daqui, Senhor, crendo que o Senhor ainda é o Deus do milagre. É o Deus que realiza tudo em todos, mas ele depende de mim. E que esse desejo esteja na tua alma, o desejo de adoração. Senhor, se durar 3 horas e meia, né, no Instituto 3R, onde nós estivemos lá, domingo, né, Vitinho, filho. 3 horas e meia, irmão, mas é adoração. É verdade. A gente sai daqui de manhãzinha, a gente chega lá, depois tem um culto, depois a gente almoça, né? E depois teve um privilégio lá no período da tarde, depois mataram uma leitoa lá, fizeram assada, depois fizeram lá como chama aquele negócio lá que fez lá? Dobradinha, fizeram dobradinha, encheram mais de comida, nós estava até meio cansado lá, aí o pastor pegou assim para mim, ô pastor, tem um lugar ali, eu vou levar o senhor lá. Aí chegou lá, menino, uma cama aqui que parece que tinha molejo. Eu veio ali para descansar um pouco, eu pensei que, meu Deus, eu não sou de descansar. Mas ele falou, descansa, é de Deus então. Um ventilador que parece um ar-condicionado. Então tá bom, eu não posso dormir porque o culto é 3 horas. Relaxado, tranquilo. Aí daqui a pouco parece lá o irmão Evandro, vai mandar eu pra cá também. Eu falei, meu Jesus, ele está ficando muito fácil. Aí, é muita moleza para os crentes, não pode não. Né? Como... É a primeira vez, né? O Senhor Deus viu o cansaço. Viu, né? Porque se der muita moleza para a gente acostuma, não pode. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que não jantou ainda, pode passar ali, ó. Tem umas esfirras ali que eu estou sentindo um cheiro aqui no meu nariz, ó. Que delícia. Você passa lá, pega a sua esfirra, depois você vai tomar uma Coca-Cola geladinha, isso é bênção, amém? E você está ajudando
essa obra, você está ajudando o Instituto 3R, está ajudando os orfanatos, e tudo isso é distribuído, essas rendas, para todas essa a contribuição para os orfanatos. Em tudo a gente tem visto tantos milagres, as cestas também, tudo. Os irmãos que têm necessidade, a gente tem sempre estendido a mão. Amém? Então estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Lembrando, amanhã às 8 horas da noite estaremos aqui em oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz, o Senhor te acompanhe.